fala é a Thaís, e nesse vídeo eu vou te falar como funciona cada competência e o que você precisa saber para tirar 200 em cada uma. Gente, a redação do Enem é que nem uma receita de bolo. Basta você colocar os ingredientes certos nas quantidades certas que vai sair 1.000. Observação. Cada competência eu vou resumir em uma palavra e ela vai aparecer aqui do lado só para vocês lembrarem a ideia principal delas. Então, vamos lá. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. Resumindo, gramática. Essa daqui é a mais difícil de tirar 200, porque são muitos detalhes que são avaliados. Então, não se desespere se você não conseguir. Eu montei aqui 5 tópicos que você precisa saber para tirar 200 nessa competência. Primeira regra: não use palavras muito comuns. Por exemplo, bater, fazer, arrumar. Olha, esqueça essas palavras do dia a dia quando for fazer sua redação. Substitua elas por sinônimos, que seu texto vai ficar com outra cara. Para te explicar por que essas palavras não devem estar na sua redação, pensa comigo. O que é mais bonito? Fazer ou produzir? Arrumar ou organizar? Bater ou agredir? Deu pra entender mais ou menos o porquê que a gente não pode usar esse tipo de palavra? Segundo detalhe, eu disse pra vocês que não é pra usar as palavras do dia a dia. Mas agora eu vou falar pra vocês que também não é pra usar essas palavras muito rebuscadas. Não é necessário isso. Você tem que achar o meio termo. Não é uma palavra que é tão comum, mas também não é uma que você viu uma vez na vida e outra na morte. Então, calma. Essas palavras muito complicadas você pode deixar guardadinha ali só no dicionário. Terceira dica: cuidado com os erros de português, gente. Estude vírgula, pontuação, parênteses, acento, todas essas regras de ortografia. Eu sei que pode parecer chato, mas calma que quando você vai praticando, isso vai ficando mais fácil. Quarta dica: saiba exatamente quais palavras são escritas com letra maiúscula e minúscula. Nome de ministério, entidade, de pessoas, de órgãos, tudo isso é com letra maiúscula. Exemplo: Ministério da Saúde é escrito com letra maiúscula. Revolução Industrial também é escrito com letra maiúscula. Caso você tenha dúvida se alguma palavra é escrita ou não com letra maiúscula, eu te aconselho procurar no Google essa palavra e ver como os noticiários ou então algum artigo, um site de referência escreve essa palavra, porque normalmente eles escrevem certo. Quinta dica: divisão silábica. Eu sei que esse é um assunto muito básico, mas é muito importante que você saiba fazer a divisão silábica, que é separar a palavra direitinho quando for passar de linha. Competência 2. O que tem a ver a moeda? Calma aí. Vou ler a competência para vocês. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Essa competência, ela quer que você enriqueça seu texto. Quer que você coloque vários conhecimentos agregados ao longo do seu ensino. As tais citações, alusões, pesquisas, dados. Dessa competência, eu consegui tirar 3 informações. Primeiro, aqui o Enem vai ver se você fez um texto dissertativo ou argumentativo. Dissertar é expor uma ideia. E argumentar é defender essa ideia com fatos. Então, o que ele quer? Que você coloque sua opinião, por exemplo, se você defende a violência contra a mulher, e quer que você argumente, ou seja, defenda essa ideia. Como? Com dados estatísticos, exemplos, filmes, qualquer coisa. Segunda informação. Essa é bem básica. Ele vai ver se você entendeu a proposta de redação. Se numa redação sobre maus tratos contra animais, você falou sobre os maus tratos contra os animais e não maus tratos contra as pedras do Alabama. Terceira informação: o Enem quer ver se você colocou outras áreas do conhecimento, certo? Como eu disse, essa é a ideia principal dessa competência. Então ele vai ver se você colocou um filme, uma série, um dado estatístico, tudo isso conta. Tá bom, mas pra que eu preciso colocar isso? Lembra aquilo que eu falei de que na sua redação você precisa expor a ideia e depois comprovar ela com fatos? Esses são os fatos. A série, o filme, a alusão são as ferramentas que você vai usar para defender o seu ponto de vista. Competência 3. Toma! Argumentação. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência, o corretor vai avaliar 3 detalhes. Primeiro, se você expôs argumentos válidos. Gente, se eu falo que a educação é a base para uma sociedade coerente,
e conecto isso com a frase de Immanuel Kant, que é: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Eu fiz a validação da minha ideia. Conseguiu pegar a minúcia? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, por favor, não durma com essa dúvida. Segunda observação. Aqui, o Enem também vai ver se você fez uma boa conexão entre a citação e o seu argumento. Então, vou te dar agora um exemplo do que não fazer quando for citar. No filme A Ilha do Medo, o protagonista vê-se preso em uma doença mental com múltiplas personalidades. O Brasil, atualmente, está em um cenário de jovens depressivos e ansiosos. Percebeu que essas partes não estão conectadas? É o mesmo assunto, mas não está clara a relação entre eles. Tá bom, mas como seria o certo? No filme Ilha do Medo, o protagonista vê-se preso em uma doença mental com múltiplas personalidades. Analisando o cenário dos jovens brasileiros, é possível observar a grande semelhança com a obra, os quais sofrem com problemas como a depressão. Percebeu agora como tá mais misturado, tá mais juntinho os dois? Tá fazendo mais sentido? Terceiro detalhe avaliado: sequências certas de ideias. Ou seja, sem repetir argumentos, adicionando ideias novas, coerentes com o que foi dito antes. Então, se você disse na introdução que o bullying causa depressão nos jovens, você tem que desenvolver esse argumento no resto dos parágrafos. Estamos quase terminando. Competência 4. Conectivos. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí, gostou? A princípio, podemos pensar que essa competência é complicada. Contudo, basta analisar o que o corretor espera para que consigamos tirar a nota esperada. Falei de um jeito estranho, né? E que palavras são essas aqui? E que cabelo é esse daqui? Lhes apresento os conectivos. Essas são as palavrinhas mágicas que o seu corretor quer ver na redação. Ah, Thaís, mas por quê? Porque são elas que fazem o texto ficar coeso, ter conexão entre as partes. Elas têm que ficar juntinhas. É um texto só, é uma família só, entendeu? Uma dicasinha. Na maioria das vezes, quando você coloca um ponto, logo em seguida tem que colocar um conectivo. Mas calma, não são todas, tá? Segundo detalhe analisado: a retomada de alusões ou citações no resto do texto. Então, se você falou de um filme na introdução, tenta sempre retomar ele ao longo dos parágrafos. Por exemplo, em uma redação sobre desaparecimentos no Brasil, eu citei o filme Procurando Nemo na introdução, sobre o pai ter perdido o filho, e na conclusão escrevi que com a minha intervenção, as famílias brasileiras poderiam ter um final feliz, assim como teve o filme. Detalhe 3. Não repita palavras. Não repita conectivos. Foi isso que me impediu de tirar 1000 na redação. Então, tome bastante cuidado com isso. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Nessa competência, eu consegui tirar 3 detalhezinhos. Primeiro, obviamente, o corretor vai ver se você fez uma intervenção. Toda redação do Enem tem que ter uma intervenção, gente. Tem que resolver o problema. Segundo detalhe, o corretor vai ver se você fez uma intervenção viável. Isto é, não adianta falar que para resolver o problema da violência no Brasil, a gente tem que colocar um policial para cada cidadão brasileiro. Até porque isso não tem como, né? Quem ia proteger o policial? Ia ter que ter o policial e aí você... Tá, vocês entenderam. Isso é muito caro, portanto, inviável. Terceiro e último, mas não menos importante, na verdade ele é o mais importante, detalhamento. Gente, vocês precisam detalhar. Precisa falar quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, pra que vai fazer, detalhar pelo menos uma dessas 4 e fazer uma mini conclusão. Agora um bônusinho sobre essa competência. Muito se falou em 2018 sobre esse papo dos direitos humanos e se pode ou não desrespeitar. Bom, eu pesquisei sobre isso e vi que você pode desrespeitar os direitos humanos, mas você vai perder ponto. Então, né, gente? Não desrespeite os direitos humanos. Show de bola, gente! Acabamos por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. É nóis e tchau! Tchau, 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 tchau. I have to go now, I have to go now.